Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Holo Podcast de número 12. E nesse podcast nós vamos falar sobre nossas experiências com lei da atração, coisas que o Christian faz para buscar essa energia da lei da atração. Será que isso existe? Será que é verdade? O que é esse negócio? E também lembrando que o podcast nós normalmente sempre trocamos uma ideia sobre nossas experiências pessoais, coisas que a gente vem fazendo, coisas que a gente vê por aí. E já tem, né, irmão? Na verdade, vai sair amanhã. Você tá vendo esse podcast na terça-feira, então na quarta-feira vai sair uma aula dentro da Holoclass, dessa nossa plataforma de autoconhecimento, só falando de lei da atração. E aí o Christian vai dar essa aula lá, onde ele vai adentrar profundamente, explicar 100% como é que a parada funciona, como você pode usar na sua vida, né? Lembrando que podcast não é aula, né? E aula não é podcast. Então é isso, irmão. Cara, quero que tu comece aí, se apresente, né? Um bom dia, boa tarde ou boa noite, porque eu não sei, né? Enfim, Saudações. saudações e começa o assunto, cara. Então, saudações, pessoas, consciências, seres. Vale lembrar o que o Patrick falou, que lá dentro da Holo, tô preparando, né, e já vai estar lá dentro, provavelmente quando vocês entrarem, uma aula, a verdadeira aula sobre a lei da atração, assim, que se a gente fala, né, Patrick, de lei da atração tem tanta coisa e pessoas que falam de formas diferentes, e é um estudo que eu faço já há anos, e ali eu faço uma aula, assim, com toda a prática, o que que é, como que faz, como que funciona, reunindo diversas fontes diferentes. Uhum. Então tá, Show. a verdadeira aula da lei da atração tá ali dentro da aula class. Não, é só E pra, aí, só pra deixar claro também, né, pra galera não, que pode estar se perguntando o que é a Holoclass, porque faz tempo que a gente não fala dela, né, irmão? A Holoclass é uma plataforma de autoconhecimento onde principalmente o Christian, né, dá a maior parte das aulas, ele é o cara mais professor, eu sou o cara mais do bastidor, mas eu tô aqui pra fazer os podcasts porque é duas cabeças que pensam diferentes, trabalhando no mesmo assunto. Eu também estudo autoconhecimento há anos, me desenvolvo, é um sonho nosso e a gente uniu nossas forças pra realizar. Também tem aulas minhas em assuntos onde eu me sinto mais confortável de ensinar, né, porque eu e o Christian temos essa diferença. O Christian é professor pra caralho, eu sou mais um comunicador mesmo, alguém que fala de ideias. Mas é uma assinatura, você faz a assinatura dela anual, fica R$19,90 por mês, e você tem acesso a todas as aulas já gravadas, que eu acho que são 12 aulas ou 13 aulas, acho que são 13 aulas agora, nesse momento que sai o podcast, e você vai ter acesso ainda a mais 52 aulas, né, porque você vai ter um período aí de 52 semanas de assinatura. Claro, se você for renovar, você vai ter mais e mais, né, mas também você vai ter cursos, né, irmão, e os cursos, e fala um pouco dos cursos que tu tá já buscando, né? Já tá montando pra botar dentro da Holoclass e a gente começa o assunto do podcast. pra quem ama autoconhecimento, espiritualidade, tá nessa busca, o Holoclass é o melhor ambiente, a melhor plataforma do mundo. A gente tá fazendo um curso de propósito, né? Propósito espiritual, propósito do porquê nós estamos aqui, o que que a gente veio fazer nesse planeta, quem nós somos, para onde vamos e qual que é o propósito da vida, o sentido da vida. E aí tá muito massa, porque, como eu falei, eu sou realmente me considero muito professor, assim, eu busco diferentes fontes, diferentes autores, e resumo toda a ópera num lugar só. Essa é a ideia da Holo. É, E um curso de energias, né? Um curso de vibração de energia, um mundo das energias. Até essa semana vieram várias pessoas assim, Cris, tu fala do reiki, o que que é o reiki? Aí eu tenho que falar, não, o reiki é uma terapia holística que lida com energia. Tá, mas o que que é energia? Onde que tá? Inclusive, a gente tem alguns podcasts que a gente só dá uma pincelada dessas experiências, mas a aula, o curso sobre energia vai estar ali dentro. Então, são dois cursos maravilhosos. isso E, aí. irmão, energia tem tudo a ver com a lei da atração também. Eu vou contar umas experiências que eu tive. Tem pessoas que não acreditam no poder do pensamento, mas deveriam começar a acreditar porque é uma coisa muito real, né? É uma coisa que acontece o tempo todo. Eu tenho certeza que vocês já tiveram uma experiência tipo, vocês estão pensando muito numa coisa que vocês não querem, vocês têm medo que aquilo aconteça, tanto medo que aquilo acontece, sabe? Parece que foi feito, assim, foi programado só porque tu tinha muito medo daquilo, né? Aquela coisa que tu tanto evita. Sabe aquela pessoa que tu não quer ver? Ó, eu vou naquela festa, eu não quero ver aquela pessoa. Eu vou naquela janta, eu não quero me deparar com a criatura. E a primeira pessoa que tu vê é quem? Aquela pessoa. Isso é lei da atração. Acontecendo o tempo todo na tua vida. Tem muita gente que fala assim: eu notei que parece que minha energia baixou de um tempo pra cá e as coisas começaram a acontecer erradas, meu caminho se fechou, começou a dar problema no carro, meu relacionamento ficou ruim. Gente, lei da atração. E aí, eu vou contar umas experiências que eu tive. Quero começar por uma e quero que também conte as tuas, né, irmão? Pode Porque eu tenho deixar. certeza que tu tem várias aí.
E se não tiver, eu tenho certeza que tu tem, você não lembra, talvez. Não, eu E é o tenho. meu caso, que Eu para tenho. preparar né, a aula da lei da atração, eu fui pensando nas minhas experiências e fui relembrando várias. E a primeira experiência que eu tive, eu não me lembrava, cara, lembrei essa semana. Quando eu estava estudando o autoconhecimento no começo, muito se falava disso, né? Lei da atração. E tinha um documentário chamado O Segredo, que minha mãe assistia. Ela tinha um DVD, cara, ela botava na TV e assistia. Aí os caras falavam, ganhar na loteria, atrair o melhor amor do mundo, a alma gêmea, não sei o quê. E eu achava uma bobagem. E aí, estudando autoconhecimento, a galera não falava da lei da atração. Falava do poder do pensamento positivo. Né? E aí eu me identifiquei mais com isso. Poder do pensamento. Vamos lá, vamos usar a mente então, né? E aí, eu fiz um teste. Eu era muito sozinho na época. Olha só o que aconteceu. Eu era muito sozinho na época. Eu era bem isoladão, tipo um eremita. Sabe o eremita do tarô? Era eu, cara, no meio do mato, no sítio dos meus pais. Passava o dia todo estudando, quieto na minha. Não tinha contato com quase ninguém, assim. E aí, eu fui fazer um teste. Eu quero me encontrar com pessoas na mesma vibe que eu, que estudam autoconhecimento e espiritualidade. E aí, o que os caras falavam, né? Se você tá se sentindo muito carente, muito sozinho, tu atrai mais disso. Tipo, tu reforça isso. Teu pensamento tá só nisso. Tua energia tá só nisso. Você atrai isso. E os caras falavam, começa a se sentir bem contigo. Começa a mudar a tua emoção. Começa a se sentir em bem-estar contigo mesmo. E começa a visualizar o que tu quer. E, cara, o mais engraçado é que até então eu não entendi que era a lei da atração isso. Pra mim era só o poder do pensamento, assim. E comecei, Patrick, toda noite. Eu botava um som, era na época aqueles sons binaurais que ficavam tan 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 pra ativar a glândula pineal, cara, e abrir o terceiro olho. E eu ficava visualizando olha só, numa roda, numa fogueira lá fora, com amigos, assim, com pessoas que eu gostava de autoconhecimento. E a gente conversando, e eu feliz. E, cara, me fazia muito bem. Tipo, pra mim é como se eu estivesse vivendo aquilo mesmo. Eu fiz isso durante um tempo e eu daí parei, fiz tipo uma semana assim e parei. Cara, não deu acho que um mês. Do nada, isso é verdade, cara, isso acredite quem quiser. Um cara me chama no Facebook, sem foto no perfil, assim. Me chama e fala assim: Cris, eu sou de Passo Fundo, e Passo Fundo é uma cidade vizinha aqui onde eu moro. E te acompanho, assim, vejo uns posts que tu faz, acho extraordinários, gostaria muito de conhecer, porque tu não vem pra Passo Fundo, a gente toma um café uma hora, né? E achei muito estranho aquilo, cara, porque o cara não tinha foto, meio, não deve ser Sequestrador! real. É. Daí, não sei contar muitos detalhes, mas eu fui pra Passo Fundo, cara, e eu me encontrei com o cara existia. E o cara era o maior espiritualista, cara, com japamala, roupas, não é hippie que fala, é esotérica, sei lá, sabe? Esotérico, Aquela aham. moda esotérica, assim. E, cara, fiquei muito amigo do cara. Na semana seguinte, o cara me convida, vem pra Passo Fundo, que eu tenho um grupo que estuda viagem astral. Vou eu no grupo, numa salinha, todo mundo sentado em círculo, exatamente como eu visualizei, Caralho, as velho. almofadas e tal, e todo mundo falando da mesma vibe que eu gostava. Cara, há semanas atrás eu estava sozinho no meio do mato sem ninguém. E ali eu comecei, cara, é exatamente o que eu pensei, o que eu visualizei na minha cabeça e acreditei, sabe? Você queria muito aquilo, né? Eu queria muito aquilo. É. E aconteceu, eu falo isso, é Rafael o nome dele, se ele tá assistindo, vou até mandar pra ele, vai lembrar disso. Que Ele doido, cara. surgiu do nada, cara. Mas você também, você teve como é que é? É tipo assim, a sensação do tipo, eu vou de encontro a uma pessoa que chegou do nada pô, mano, a É isso internet, que eu tá te ligado? digo, eu não senti medo, eu não senti isso aqui é Pois uma é. enganação, vão me sequestrar. Eu estava sentindo uma alegria, cara, era aquilo que eu sentia na meditação. Que doido, velho. Cara, qual que é a probabilidade, irmão, sabe, não sei te explicar. Mas, ô, isso é muito da hora. Não, e aí, cara, olha só onde isso foi levar. Eu fiz amizade com o Rafael, o Rafa, né, amizade com o Matheus, com várias pessoas ali daquele nicho, daquela tribo espiritualista que eu tanto queria. E em poucas semanas, esse mesmo pessoal estava indo lá no sítio dos meus pais pra conhecer o sítio. Eu tanto falava, eu moro num sítio, os caras, meu Deus, tu mora na natureza, sabe? Que loucura. O pessoal foi lá fora e a gente se encontrou e fizemos uma fogueira. E sentamos em círculo na fogueira, como eu imaginei. Ali eu pensei, velho, a parada existe. E aí eu comecei a pesquisar lei da atração.
E ali eu fui conhecer os Abraham, que são guias espirituais, que falam disso, já citei eles aqui. Todo podcast. Todo podcast eu Eu falo com um vou, rapaz eu vou chamado pegar todos os Abraham. podcasts e vou fazer um corte de todas as vezes que você falou deles, tá ligado? Sempre tem. Cara, eu estudei muita coisa, né? Até o segredo eu fui ver e descobri que o segredo é bom, ele é massa, mas ele é muito superficial, é muito raso. É muito E pro foi indo, mainstream, cara. né? Pro público. Porque, por exemplo, a lei da atração é só um nome bonito que foi criado pra uma energia, pra uma força que você cria com aquilo que você pensa e que você sente, né? Mas eu sinto Exato. que as pessoas que falam sobre lei da atração e essas coisas, normalmente elas tendem a relacionar, a atrair o amor da vida, a ter o carro, a apartamento, a dinheiro, a coisas materiais, assim, né? E esquecem Sim. que é uma sensação de, cara, que serve pra tudo. E assim, tudo bem, se a pessoa quiser o carro, casa, eu acho que é importante também você visualizar, você atrair coisas que te façam bem, mas também é uma energia que você pode utilizar para você se sentir bem, para você vencer seus bloqueios, seus medos. Você é tímido, de repente você começa a se visualizar falando para um grande público, você tá passando por um problema emocional e você de repente começa a se visualizar fora desse problema emocional, né, irmão? Não sei se tu tem algumas experiências com isso também, mas depois eu conto um pouco de algumas coisas que eu quero contar sobre isso. É, cara, olha só. O que tu falou é muito real. Porque o teu cérebro não entende o que que é visualizado na tua cabeça, o que ele está enxergando com os olhos, né? As pesquisas já mostraram isso na neurociência. Uhum. Com os eletrodos no cérebro das pessoas, se você imaginar uma maçã, as mesmas áreas do cérebro são ativadas de quando você está vendo a maçã de fato com os olhos. Então começa por aí, neuroquimicamente falando, o teu cérebro não sabe o que que é real, o que que é imaginado. Tanto que o sonho, o que que é o sonho? Uma baita imaginação. E no sonho, às vezes tu tem um pesadelo, tu acorda naquela carga emocional, tu acorda preocupado com o que tu sonhou. De tão real, o teu cérebro é isso, cara. E aí eu vou um pouco mais longe e falo assim, não importa se tu visualizar e tu não acreditar. Se tu continuar visualizando, o teu cérebro vai começar a entender aquilo ali, ele vai começar a acreditar, é impressionante, cara. E é isso que eu fazia no começo, eu visualizava eu na roda e parecia meio brega. O que que eu tô fazendo visualizando eu numa roda? Isso não é real. Mas eu comecei a fazer, comecei a gostar. Cara, eu marinava naquilo, era bom ficar ali, sabe? E aconteceu, cara. Meu cérebro entendeu aquilo, me motivou também a me abrir para aquilo, mas principalmente energia, né? Cara, você tá vibrando o tempo todo um tipo de energia, não adianta. Quando a gente falou nos podcasts sobre energia, sobre essas coisas já, né? Quem não assistiu, volta ali, acho que é os últimos Os podcasts, né, últimos irmão? dois, aham. Os últimos dois a gente fala sobre o que que é energia, assim, a gente explora bastante esse contexto. Cara, a lei da atração é energia pura, é como tá a tua energia. Eu vou contar outra experiência que vai clarear isso. Cara, vai fazer quase 2 anos, eu acho. Eu estava numa vibe muito ruim com o dinheiro. Tipo assim, tá faltando dinheiro, eu não consigo fazer dinheiro, e me colocava pra baixo, sabe. Tipo, não sei vender, as pessoas não gostam do que eu faço. Sabe essa parada, assim? E muito medo, tipo, do que vai faltar, será que eu vou conseguir Uhum. pagar? E aí aconteceu um episódio que eu quebrei 3 vezes o meu celular, de um jeito que tu não imagina. É tipo o celular cair, cara, de distâncias, assim, que tu não consegue imaginar que vai quebrar, e trincava toda a tela, sabe. Toda a tela. Tipo de cair do bolso dentro de casa, mano, sentado na mesa, e quebrar e trincar todo o celular e ter que mandar arrumar. E aí o que que eu percebi? Eu tinha tanto medo que ia faltar dinheiro, que eu ia perder, que eu ia gastar, ou alguma coisa do tipo, Que sabe, faltou. que eu cara, o meu celular caiu e quebrou 3 vezes. 3 vezes em, tipo assim, em acho que uns 2 meses. E eu gastei todo o dinheiro que eu conseguia economizar. E aí eu lembro que na época eu perguntei, eu fui atrás de ajuda, o que que tá acontecendo, e as pessoas, os terapeutas falavam, né: "Cris, tu já sabe, tu mesmo fala um pouco sobre lei da atração, tu tá focando aonde? Abundância ou escassez?" E aí eu, de fato, eu tô vivendo escassez. Eu me sinto escasso, eu me coloco pra baixo, eu não consigo sentir o dinheiro como algo bom, eu fico preocupado, quando eu ganho, eu já sei que eu vou gastar uma conta, alguma coisa. Tá aí a resposta. Eu lembro que eu fui pra uma terapeuta aqui na cidade, né, e ela falou: "Cris, é simples, a energia que tu carrega é de dúvida, de que vai faltar, de que não vai ter". E aí eu comecei a virar o jogo, pensei: "Cara, olha só, eu já tô, né, sem dinheiro.
Já tô sem. Então, o meu medo que eu tanto tinha de ficar sem, eu realizei ele. Tô sem nada mesmo. Cheguei no ponto, não pode piorar. Então, ali eu entrei em paz com a coisa. Tipo, eu materializei o meu medo. Então, já tô nele. Agora eu tô em paz. Agora eu não tenho mais medo porque eu já cheguei no medo. Já cheguei na realização, na concretização dele. E aí eu comecei a ficar em paz. Comecei a trabalhar minha relação com o dinheiro. Comecei a gostar do dinheiro. A focar muito no que eu podia fazer, sabe? Tipo assim, tá, eu tô me sentindo em escassez? Espera. Não quero me sentir assim. Então o que, que eu faço pra me sentir melhor? Vou trabalhar, eu vou inovar, vou buscar uma parceria, vou dar os cursos de reiki. E ali começou, cara. Começou a surgir pessoas e eu dei a volta total por cima. Só Uhum. pelo fato de que eu mudei meu pensamento. Como tu falou, né? Eu mudei o meu foco, a minha mente. Lei da atração é muito essa questão, cara. Então, duas experiências que provaram, tipo, que pensar, imaginar, sentir, cara, é grande parte do processo, sabe? Sim. A gente comentou também no último podcast da Leveza, né? Que às vezes você faz uma coisa num esforço tremendo, cara, e você se esforça e faz aquela coisa do melhor jeito possível, mas o teu sentimento era horrível. Tipo, isso aqui é um saco, eu não gosto disso. Cara, aquilo não tem resultado algum. Agora você faz algo super leve, amando, gostando e nem faz tão bem feito, só porque tu teve um sentimento muito bom, tu atraiu aquilo a Uhum. coisas boas e deu resultado. Então, cara, duas experiências que me marcaram, sabe? Se o Rafa tá assistindo, eu vou fazer ele comentar aqui, contar isso, porque é muito real. E aí, eu tive N experiências, mas vamos contando, cara. Quero ouvir de você Beleza. também. Cara, o que que eu ia dizer? Eu ia dizer que o Tiger Woods fazia isso também. Você tá me ouvindo? Acho que travou, mas voltou. Tiger Woods também fazia isso. Ele se imaginava batendo na bola de golfe, assim, fazendo todo o movimento. Ele imaginava a bola indo exatamente onde que ele queria que a bola ia. Né? O Michael Jordan também fazia isso no basquete. Ele ficava fazendo arremesso na cabeça dele, assim. Ele imaginava que ele estava arremessando a cabeça, fazendo o movimento com a mão. Então, assim, a galera do topo fala e fez, né? O próprio o ator lá do Jim Carrey. Como é que é o nome dele mesmo? O ator do Jim Carrey. Bom, enfim, todo mundo sabe quem é que é o Jim Carrey, né? Sim, é. Inclusive, né, o Jim Carrey, cara, ele tem um processo de despertar bizarro, né? Pois é esse cara. Mas, tipo assim, ele diz, mano, que quando ele era jovem, assim, ele tinha um cheque de US$ 1 milhão na carteira dele, que era fake, assim, era falso. E aí ele sabia que ele queria ter esse cheque de US$ 1 milhão em algum momento quando ele fizesse algum trabalho. E aí o primeiro, eu acho que foi o primeiro Jim Carrey lá, que ele fez lá nos anos, pô, muito tempo atrás, foi ele recebeu exatamente US$ 1 milhão para fazer o papel lá, que era exatamente o cheque que ele tinha, né, feito, que era no nome dele, que era para ele de US$ 1 milhão. Então, cara, tem coisa aí e a gente com certeza pode trabalhar com isso. Eu sei que não é fácil, né, irmão? Porque basta você se manter em alta vibração, pensando bem, pensando positivo, vibrando, sentindo as coisas ao redor, sentindo que a sua vida é aquilo que você quer, que você atrai. Só que como sai, né, dessa angústia, como que sai do medo, tudo ao nosso redor, notícia, a galera, não sei o que, tudo é medo. A gente falou um pouco disso, né, no podcast de energia, mas eu vou contar algumas experiências comigo, cara, porque É, olha só, cara, só pra pegar o gancho, parece muito complicado. Parece hardcore, tipo, cara, é o que eu brinco, né? Eu pego uma situação mais desafiadora. Tá, eu tô no meio do caos, como é que eu me sinto bem? Não tem como, Christian. E aí, cara, é que tem um bagulho que não é bem assim. A lei da atração, ela tem vários macetes. Ela tem várias técnicas. muita Tem uma coisa. compreensão que tu tem que fazer sobre a realidade. A coisa é muito mais fácil do que parece. Tudo isso tá dentro da aula lá da lei da atração, dentro da aula class, Eu vou achar o nome do Jim Carrey aqui. tá? E porque assim, Cara, ó, o experiência nome dele é prática. Jim Carrey. What the Oi? fuck? O quê? Mano, nossa, eu buguei, cara. Eu falei o ator do Jim Carrey. É o Jim Carrey, é o ator de Debi Lloyd, do Ace Ventura, tá ligado? É que o nome ficou tão forte. Mas enfim, é esse cara Esse aqui. mesmo. O É, Jim Carrey conta. O O Jim Jim Carrey Carrey é o nome conheceu. do cara. Eu tava achando que Jim Carrey era o nome. Não. Nossa, mano. Isso Sim, eu fiquei bugado, mas eu tinha meio que te entendido. é falta de sono, mano. É sono, na verdade, é isso aí. O Jim Carrey conta que leu o livro O Poder do Agora. E lendo o livro, a mente dele parou, cara. E É. bugou. E ele acessou um estado de iluminação total. E aí ele foi numa palestra do Eckhart Tolle, que é o autor do livro, né? Inclusive tá aqui atrás. E ele fala assim na palestra: Desde então eu tenho tentado voltar lá. Nunca mais Eu consegui. sou muito burro, cara.
Eu sou muito burro. Mas, ô, tá, eu vou contar a parada. Dentro dessa minha história, eu vou contar uma forma de tu utilizar a lei da atração, porque sem eu contar isso eu não vou conseguir, né? Porque também tu ficou visualizando ali, tu já falou. Mas, cara, vamos lá. Eu sofri um acidente quando eu trabalhava numa loja de esportes. Eu tava pra 17, pra 18 anos. Um mês antes de eu fazer 18 anos, eu sofri um acidente de carro. Blá, blá, blá. Já contamos essa história. No episódio 1, acho. O que que pegou, cara? Depois daquilo ali, eu comecei a. A vida mudou, fui fazer terapia e tal. E eu não queria mais, cara, trabalhar de segunda a segunda, né? Porque eu trabalhava sábado e domingo. Mano, você trabalha em loja, numa cidade movimentada. Eu saía de casa às 7h30 e chegava às 8 horas. Então, você tinha que tomar banho, comer e dormir. E aí, cara, eu fui na minha terapeuta e eu falei pra ela, pô, eu só quero encontrar algum trabalho, alguma coisa que eu possa trabalhar de segunda a sexta e que eu não precise, tipo assim, que eu tenha tempo pra poder me dedicar aos finais de semana e que eu não precise ficar até tarde, sabe? Porque às vezes tu arruma um segunda a sexta, mas pô, tu vai ter que trabalhar até as 10 da noite. Não, eu queria um horário normal, mano. Sabe aquele trabalho padrão? Você começa às 8 e termina às 5h30? Era isso que eu queria, cara. Eu queria por quê? Porque eu queria tempo pra estudar, pra Uhum. poder entender todas as coisas que tinha acontecido. Aí, eu tinha a recém feito a aplicação de Reiki, tinha falado com isso, com ela, e daí ela perguntou, tá, mas o que que tu quer? Onde tu quer trabalhar? Daí ela veio me explicar da lei da atração, dos nossos pensamentos, aquilo que a gente visualiza, imagina, não sei o que, atrai. E aí, quando você tá novo pra isso, quando é a primeira vez que você tá ouvindo isso e você alguma coisa te despertou pra isso, tu fica mais aberto a testar, tu fica mais aberto a acreditar. Por quê? Porque alguém de autoridade falou pra ti que aquilo funciona, você ainda não testou, você ainda não tem tanta crença do mundo, é uma coisa nova, você fala, caralho, eu descobri o ouro aqui, descobri o novo Brasil. Aí ela falou assim, beleza, então a gente vai organizar esse teu pensamento e nós vamos tentar utilizar, né? Nós vamos usar a lei da atração para fazer com que isso se materialize, assim, para tu conseguir dar esse teu passo. Aí ela falou, tu tem que tentar deixar o mais exato possível na tua cabeça aquilo que tu quer. Por exemplo, onde tu quer trabalhar, que hora tu quer começar, que hora tu quer terminar o seu trabalho, quanto que tu quer ganhar, quantos dias você vai trabalhar, se é de segunda a sexta, segunda a sábado, se vai poder trabalhar sábado de manhã ou não. Como é que vai ser? Tu vai de ônibus, tu não vai? É escritório, é fábrica? O que que é que tu quer? Ela começou a me perguntar, e eu falando, porra, mano, eu não faço a menor ideia, eu só quero sair desse trabalho de segunda a segunda, tá ligado? Eu quero conseguir de segunda a sexta. Aí eu comecei a pensar, e eu lembro que eu tava assistindo na época uma série policial, assim, de advocacia, umas paradas da hora. Eu falei, cara, olha que doido. Imagina se eu conseguisse trabalhar num escritório de advocacia. Porque como aqui é uma cidade muito turística, Gramado é uma cidade muito turística, você não tem muita opção de, tipo, os trabalhos normais de segunda a sexta, em escritório, que nem é São Paulo, esses lugares. Não, cara, é cidade turística, então o que mais tem é loja, é hotel, é comércio, é bebida, é essas coisas, tá ligado? Então, assim, aqueles trabalhos mais comuns de segunda a sexta era mais difícil. E também tem o problema da minha rinite, sinusite, então eu não poderia trabalhar em local com pó, eu não consigo ficar pó e nem grama, tá ligado? Então se eu tivesse que trabalhar de fora, eu não poderia ser cortando grama, tá ligado? Essas paradas assim. Eu tinha que tentar conseguir alguma coisa de escritório mesmo, que de alguma maneira que eu pudesse ficar no computador e fazendo coisa, porque era o que eu visualizava que dava pra fazer. Podia ter outras opções? Talvez tivesse. Aí eu fiquei pensando, tá, tem a opção então de trabalhar no banco, tem a opção de trabalhar no escritório de advocacia, tem a opção de trabalhar no escritório de contabilidade. Eu fiquei pensando assim e tal, daí eu falei, cara, eu vou botar nessa visualização, nesse ponto, que eu vou estar trabalhando então no escritório de advocacia ou no escritório de contabilidade, que na minha cabeça era o que trabalhava de segunda a sexta. E aí essa minha terapeuta, ela falou assim, Patrick, agora tu vai fazer o quê? Tu vai chegar em casa, olha pra tu ver, essa consulta, irmão, ela aconteceu numa segunda de noite ou numa terça de noite, tá? Eu não lembro se foi segunda ou terça de noite. Aí ela falou assim, tá, o teu dever de casa, por assim dizer, você vai chegar em casa, você vai fazer uma carta escrevendo exatamente o emprego que tu quer. Assim, mas todos os máximos de detalhe que tu pode, o horário, o quanto tu quer receber e tal. Beleza. Aí tu vai pegar esse papel, essa folha, e tu vai ler ele, tu vai pensar nele, tu vai dobrar ele, tu vai fazer uma dobra e tu vai
pegar algum livro que seja sagrado pra você. Tipo assim, pode ser uma Bíblia, pode ser aquilo que tu quiser, que seja um livro sagrado. E tu vai abrir ele aleatoriamente, vai colocar dentro a folha e vai fechar. E tu vai deixar ele guardado dentro desse livro aí, tá ligado? Aí eu não li a Bíblia, não sabia, não tinha nada de livro sagrado. Eu falei, cara, eu tenho uma Bíblia da minha crisma, catequese, sei lá, tá ligado? Que eu fiz. Aí eu falei, vai ter que ser você mesmo, né? Daí eu fui lá, e o que que aconteceu? Como eu trabalhava muito, assim, tipo, eu não tinha muito tempo à noite, eu chegava muito cansado, eu falei, eu vou fazer na quinta-feira, porque na quinta-feira era o meu dia de descanso, assim, era a minha folga. Então eu trabalhei terça, quarta, e ali, e aí na quinta-feira, antes de noite, eu peguei, fiz a carta, fiz essa oração, essa visualização, igual ela me explicou, coloquei dentro da Bíblia, fechei e guardei. Beleza, coloquei lá que eu queria um trabalho de segunda a sexta, ganhando, nem lembro, mano, era 1.400, R$ 1.200, uma parada assim, eu acho que era. Era menos do que eu ganhava na época na loja, mas eu queria trabalhar de segunda a sexta, começava às 8h30 até umas 6 horas, era uma parada assim que eu queria, tá ligado? Eu não lembro 100% agora com exatidão. Aí, mas eu tinha na cabeça que eu queria uma parada, um escritório de advocacia ou então de contabilidade. No outro dia de manhã, isso era quinta de noite, fui dormir e tal. No outro dia de manhã, eu fui abrir a loja. Eu abri a loja às 9 horas da manhã. No que eu tô abrindo a loja, abri lá os cadeados e abri a porta da loja, botei o tapete lá, passou um cara com um blocão assim daqueles cartões, né, de entregar. E aí ele falou: "Ah, posso deixar um cartão contigo?" Eu falei: "Pô, pode deixar". Ele me deu um cartão. Ele não me deixou um bloco pra deixar na loja, por exemplo, que às vezes as pessoas vinham e falavam: "Pô, posso deixar os cartões da minha loja aqui na tua pra cliente pegar e tal". Não, ele pegou e me deu um cartão. Aí eu olhei no cartão, É. era uma empresa de contabilidade. Era uma empresa de contabilidade que, tipo, tinha recém-aberto na cidade. Aí eu olhei pra isso e falei, mano, tá zoando, tá ligado? Tipo assim, que porra é essa? Porque o que que acontece? Quando tu tá ligado pra essa lei da atração, tu também fica esperto nas coisas que estão acontecendo. Teu foco muda. Se eu não tivesse feito a carta, não tivesse pensado, não tivesse ido pra essa consulta, talvez esse cara tivesse passado, tivesse feito a mesma coisa, só que a minha intenção não teria sido essa. Aí o que que aconteceu, cara? Eu peguei esse cartão da contabilidade, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, cara, eu preciso agir. Por quê? Porque a resposta veio, então tá na minha vez de andar. E aí eu fui pra parte do banheiro lá, sei lá, pra cozinha da loja, e eu mandei um e-mail pra essa galera. Eu falei, oi, tudo bem, eu recebi um cartão de vocês e tal, eu tô na cidade, se vocês precisarem de alguma coisa, eu tô disponível pra trabalhar e tal, meio que assim, tá ligado? Aí, pô, imediatamente assim a pessoa me respondeu: Ô, Patrick, tudo bom? Cara, muito obrigado por você entrar em contato. Nós somos novos aqui na cidade, estamos estabelecendo e assim que der a gente entra em contato caso precisar. Falei, pô, fiz a minha parte, tá ligado? Fui atrás. A pessoa respondeu: show. Passou aquela sexta-feira, mano. Passou, eu fiquei tipo meio, pô, mano, o que que tá acontecendo? No sábado de manhã, enquanto eu tô indo pra, pra loja, enquanto eu tô indo pra loja no carro, eu recebi uma mensagem da minha terapeuta. Ela falou, Patrick, olha só, eu vi essa pessoa aqui no Facebook e ela tá contratando um editor de vídeo. Eu não sei se tu sabe mexer com isso, mas eu vou te mandar, é em Gramado. E também é de segunda a sexta, é como tu disse a vaga. Eu falei, caralho, olha que doido, mano. Ainda é com tecnologia, com vídeo, que eu gosto. Eu editava minhas gameplays pro YouTube, tá ligado? Então eu sabia como é que fazia a parada, né? Eu jogava meus videogames, gravava e editava. Eu mexia no Sony Vegas e tal, eu já fazia algumas coisas assim. Aí eu falei, porra, beleza. Aí era sábado, eu entrei em contato com a pessoa e fiz a minha parte. Entrei em contato, mandei o currículo, mandei aquilo que tinha que ter mandado lá, porque que pedia pra essa pessoa, pra essa empresa. E, cara, passou o sábado, passou o domingo e nada, tá ligado? E, tipo assim, de nada de responder. E aí, cara, se eu não me engano, na segunda-feira de manhã, eu recebi um e-mail da pessoa querendo marcar uma entrevista. E a entrevista, cara, já era ali era pra terça ou pra quinta daquela outra semana. E se eu não me engano, era tipo assim, eu acho que era na quinta-feira. Eu sei, cara, que foi uma coisa muito rápida, entendeu? Assim, eu sei que menos de uma semana eu já tava marcando essa entrevista com essa pessoa. Aí eu fui pra entrevista e tal, a pessoa gostou de mim e tudo mais. E adivinha o que que essa pessoa fazia, mano? Que ela faz até hoje, né? Que é a empresa da Katia Bazan,
que ela ajuda terapeutas holísticos e fala de holístico e tal. Tive acesso ao Luz da Serra, todo esse pessoal, a parceria deles lá, né, na época. E até hoje, né, acho que são parceiros, sei lá. Mas era a empresa dela, em Gramado. E aí, cara, ela gostou de mim e tal, ela falou, putz, gostei e tal, eu vou te dar o retorno. Aí, cara, eu acho que demorou, assim, cara, foi pouquíssimo dias. Eu acho que a reunião foi na terça, e assim, na quarta-feira, na quinta-feira ela já tinha me respondido, foi bem rápido, ela falou, cara, quero, vamos fechar e tal. E assim, eu sei que no sábado eu já tava conversando com a loja pra poder pedir as contas da parada, tá ligado? Só que daí, eu lembro que eu tive que ficar ainda um tempo na loja, porque tu não pode simplesmente sair, né? Tem que fazer os 30 dias e tal. Só que eu não fiz os 30 dias, eu fiz menos ainda. A loja me ajudou e tal. Ela falou, cara, beleza, vamos lá, vamos fazer tu conseguir. Pô, o pessoal da loja lá, é incrível, são amigos meus até hoje, gosto muito de todo mundo, sempre saí com as portas abertas, né, dos lugares. E, cara, em 15 dias, depois de ter fechado ali, mais ou menos 14, 15 dias, eu tava no trabalho novo. Trabalhando de segunda a sexta, ganhando um pouco menos, mas ao mesmo tempo eu logo comecei a ganhar mais, que a empresa foi dando certo, e aí eu fui crescendo aí na empresa e tal, e consegui fazer essa parada, mano. Trabalhando de segunda a sexta, e o meu expediente acabava às 5h20 da tarde, pra fazer edição de vídeos, cara, que era uma coisa que eu curtia, faço até hoje. Pra tu ver, mano, através daquele bilhete lá, tá ligado? Isso foi totalmente o quê? O meu foco naquele período, em menos de um mês, cara. Foi papo assim, em menos de um mês eu tinha trocado de emprego pra exatamente aquilo que eu queria, cara. Onde me deu possibilidade de ganhar muito mais. Porque se eu tô aqui hoje foi porque eu passei por essa empresa, onde eu aprendi a parte de marketing, aprendi de tudo. Até hoje ainda eu presto serviço pra ela, né, pra essa empresa, só que agora é com a minha empresa. Então também teve a outra etapa, que eu cresci na empresa, fui ganhando mais e tal, até que chegou um ponto onde eu percebi que eu podia abrir minha própria empresa e prestar serviço pra mais clientes. Então, pra tu ver como a nossa mente tem o poder. E agora estamos aqui fazendo holoclase. Então me diz uma coisa, cara, quando você, né, fazia os exercícios da lei da atração, o que que você sentia? Deixa eu te perguntar porque eu quero falar sobre isso. Você acreditava no que você estava fazendo ou você tinha um pingo de dúvida, mas você continuava fazendo? Tipo, explica como que era a tua relação com a prática. Vamos Era lá. fácil? Tipo, tu conseguia viver naquilo, tipo, com a certeza, tá funcionando, vai dar certo, Não, ou tu ficava, ou não sei, acho que não vai, será que você quer? não. Me explica. Cara, eu penso só. Eu saio de um acidente de carro, eu era ateu. Aí nesse acidente de carro, vem umas mãos, um ser, me salva, tá ligado? Eu olho a parada toda acontecendo. Mano, o crash, assim, foi tão grande na minha cabeça que eu não tinha mais como duvidar de nada, porque tudo aquilo que eu achava que eu sabia, eu não sabia. Então, quando a pessoa me falou, cara, faz isso aqui que vai dar certo, eu tinha plena certeza que ia dar certo. Entendeu? Eu não tinha um pingo de dúvida, por isso que foi tão rápido. Por quê? Porque eu tava limpo, aberto. Eu não tava duvidando, vai dar ou não vai dar. Tipo, foda-se, mano. Eu já tô. Eu passei por essa parada que eu não fazia ideia do que era. O que que é alguém me dizer que teu pensamento a tua realidade depois de tu ter passado por um acidente que era pra tu ter morrido, mas tu foi salvo tu, sei lá. Me explica, né? Então, eu não tinha nenhuma dúvida de que aquilo era real, que aquilo ia dar certo e que foi muito forte. Tanto que eu usei isso para várias outras coisas no meio do caminho também. Só que hoje, irmão, mais velho, tendo estudado muito mais, porque isso aconteceu, tinha 18 anos, então tô com 25, 7 anos atrás. Vai fazer 8 anos agora no início do mês que vem, do ano que vem. Vai fazer 8 anos. Então olha a trajetória que eu já tô, É. né, desse tempo assim de estudar e tal. E aí eu sinto, irmão, que quanto mais tu estuda e mais pontos diferentes tu percebe, assim, às vezes não é bom, tá ligado? Porque o que que eu digo, cara? Porque nesse momento eu fui buscar conhecimento em vários outros espaços, assim, com pessoas, e cada um falava uma coisa diferente. É. E aí tu fica perdido, mano, porque tu não consegue sentir. Aí aquela pessoa falava, não, faz uma cartinha. A outra falava, não, visualiza. A outra, medita. A técnica dos 68 É. segundos e tal. Só que, cara, nada é tão importante quanto você acreditar que aquilo vai funcionar. Porque não importa. Se eu pegar essa água e eu falar, quando eu terminar de tomar essa água, alguém vai mandar uma mensagem e eu vou conseguir aquilo que eu quero. E, tipo, eu botar toda a minha energia nessa parada e eu ficar fazendo. Não, mas alguma hora, quando eu terminar de tomar minha garrafa de água, vai receber uma mensagem.
Não importa, toda vez, toda garrafa de água que eu tomar, eu vou olhar pro meu celular e vai ter uma mensagem de alguém me mandando. E eu acreditar muito naquilo, cara. Algum palito no universo vai mexer. Talvez não venha exatamente como a água. Eu não consegui o trabalho na contabilidade, eu não consegui o trabalho na coisa de advocacia. Eu consegui o trabalho em outra área, só que foi uma área muito melhor pra mim. Tipo assim, uma área que me proporcionou crescer muito, entendeu? Cara, é interessante tu falar isso porque, de fato, olha só que interessante, né? Eu, no começo, não estudava quase nada. Tipo, o poder do pensamento. Fiquei nisso. E ali eu tive baitas experiências. Com o tempo, tu vai estudando muito, expandindo a tua consciência e tu começa a se perguntar por quê. Não, mas como que pensar positivo atraiu aquilo? E aí tu começa a bloquear o processo, porque tu para de ter aquela confiança da pureza. Hoje eu entendo, cara, que o cara, o resumo é energia. Realmente eu não consigo falar outra coisa senão energia. Se a tua energia, ela tá boa, tu tá leve, alegre, feliz, isso aqui vale mais que muita coisa. Então olha que interessante. Hoje eu entendo essa parada que se eu quero uma coisa e eu acredito naquela coisa e eu me sinto bem, sem aquilo eu tô bem, pensando naquilo eu tô bem, eu não crio nenhuma resistência com aquilo, cara, eu tô indo na direção daquilo e aquilo tá vindo pra mim. Tipo assim, se fosse pincelar, é isso que eu Hum, acredito, sabe. E o ponto mais massa teu é que tu não só, pensou, visualizou, né, o que tu queria, o teu desejo, tu acreditou no teu desejo, total, assim, tipo, não tem como não acontecer. Meu desejo é uma ordem. Tipo, tu acreditou exatamente. nisso, meu desejo é uma ordem. Eu falei, pô, E se a essa pessoa tá falando que é assim e é só fazer isso, eu vou falar, cara, tem coisa que eu não sei. Então é isso, tá ligado? ô, cara, eu vou te falar uma parada, aí vai bugar a mente de todo mundo e a minha também. Olha só, você estava acreditando tanto no teu desejo, tanto no teu sonho do momento, que a tua energia era aquilo, cara. A tua energia era aquilo. Como é que não vai acontecer? Vai acontecer, porque tu tá acreditando. Eu vou falar uma parada que eu estudei da lei da atração, e isso tá dentro do curso lá da aula da lei da atração. Tu vai fazer um curso de lei da atração pra Holoclass também? Ou tu acha que, tipo, Olha, com uma aula tu mata o assunto? É porque eu sei que o curso é uma parada mais teórica, né? Mais pau-pau pra quem quer se aprofundar mais, né? cara, a gente pode fazer, porque eu tenho muita ideia, assim, tem muita coisa sobre a lei da atração, sabe, Legal. e diferentes aspectos. Olha só, e esse é um deles que eu quero falar. Quando eu estudei a lei da atração, vários autores falam que, na verdade, tudo que está acontecendo na tua realidade é a lei da atração, nada não é. Até as coisas mais óbvias, do tipo assim: "Eu quero uma água". Tu quer uma água, tu tem total certeza e lógica que há uma torneira da qual tu abre e toma água. Segundo certos autores espirituais, não são nem autores físicos, né, tipo, são guias espirituais que passam. Tudo isso é possível porque tu desejou e tu não criou nenhuma resistência com o desejo. Então, por exemplo, quando cara, tu já teve essa experiência? Acho que sim. Tu desejou muito uma fruta. Eu já tive essa experiência. "Ah, nossa, que vontade de comer uma laranja". Aí eu tô na rua e aí é natural, porque tu sabe, cara, a laranja eu posso ir no mercado, eu compro, eu posso ir na fruteira, tu não tem nenhuma resistência com a bendita da laranja, tu sabe que ela é possível e tá no teu dia e é acessível. Pois tu sai, assim, tá na rua e tu passa um pé de laranja, ou alguém vendendo laranja na rua, e coisa que tu não nota, sabe. Uma coisa que aconteceu comigo era, teve um momento na minha vida que eu visualizava muito um carro, né, e eu nunca vi aquele carro muito por aí. Aí visualizava o carro, eu comecei a ver o carro, cara. Uhum. Comecei a ver o carro. Teu foco Aí o foi que pra que esses aquilo. autores explicam? Se tu tem um desejo e tu não tem nenhuma resistência com o desejo, ou seja, tu não duvida, né, tu não fica botando "mas e se", "mas como", "quando", De "por que quê", jeito? tu não cria nada disso, cara, é a mesma coisa que tu desejar um copo da água e ali se servir porque tu sabe que tem. Pô, O que tu fez foi isso, cara, isso, tu não tinha resistência. isso que tu falou, cara, é o que muda o jogo todo. É o que eu sinto, assim, que muda o jogo de quem consegue realmente atrair alguma coisa das pessoas que não atrai. Por que que eu acho que isso acontece, cara? Porque, por exemplo, essa coisa que tu falou, tu tem que acreditar sem nenhuma resistência. Só que como que tu bota na cabeça do indivíduo que ele pode ter um Porsche do nada, sem resistência? Ou como que tu coloca na cabeça do indivíduo que ele pode deixar de ser tímido
da noite pro dia, do nada, tá ligado? Tipo, tu não consegue, tu vai ficar se duvidando, tá, mas cara, quanto que custa o carro? Quanto que é o apartamento? Como é que eu vou trabalhar pra fazer esse dinheiro? Esse dinheiro vai vir da onde? Vai vir lícito? Vai vir ilícito? O que que eu vou ter que fazer? Vou ter que abrir uma empresa? Eu só ganho R$ 2.000 por mês, como é que eu vou ter um carro de 500 mil? Então, esse desejo, ele tá tão distante da cabeça da pessoa que ele não se dá nem o luxo de imaginar que ele pode. Então você nunca vai ter, porque você não consegue Ela imaginar que nunca você vai ter tem. essa parada, cara. Não, porque Nunca. tu só pode ter aquilo que tu consegue imaginar que você pode ter, cara. Olha só. Tipo, Muito bom o que tu só vou dar falou. mais um exemplo, tá ligado, irmão? Por que que Tá. a galera, por exemplo, brinca muito com essa coisa dos tênis, assim, e do iPhone? Ah, tu não tem nem reboco na tua casa, mas tu tem um iPhone. Ah, tu não tem nem o que comer, mas tu tem um tênis de R$ 1.500 no pé. Cara, porque é o foco da pessoa. Ela quer tanto aquilo, ela deseja tanto aquilo, ela visualiza tanto aquilo, que ela deixa outras coisas de lado. E aí também vem um ponto, né, irmão, que é, por exemplo, você ter um tênis de R$ 1.000 é mais fácil do que você ter um Jeep de 300 mil, tá ligado? É mais fácil, por quê? Porque tá mais próximo da realidade. Então, pra tu começar a brincar com a lei da atração, cara, às vezes você não tem que visualizar um apartamento de R$ 2 bilhões, cara. Visualiza, sei lá, um aumento. Cara, quantas vezes eu usei a lei da atração pra, tipo assim, eu tava seriamente pensando, porra, mano, eu tô trabalhando pra caralho, tô me esforçando pra caralho, tô fazendo um trabalho muito bem feito, pô, eu mereço um aumento, cara. Eu vou me imaginar como se eu estivesse ganhando mais, cara, porque eu tô fazendo por merecer. E aí vem esse ponto, né, irmão? Porque pensar sem agir não leva a nada. Também quero Olha, que tu fale sobre isso. o que tu falou é muito massa, tá? E assim, ó, como é um assunto que tá quente na minha cabeça, tem várias coisas que eu gostaria muito de falar aqui, Deixa pra mas eu aula não vou, algumas coisas, né, porque mano? tá na aula. Porque É, aqui é experiência, velho. Na aula aqui é eu quero só ver. experiência. Eu Então, quero ouvir. Eu quero ver essa tua aula, mano. Eu vou ver essa aula e vou aplicar as paradas que tu for olha ensinar só, lá, tem mano. muita coisa que eu, cara, as respostas estão na ponta da minha língua, eu não vou dar aqui. Não tem como, Não tem A tá? pessoa Mas não tem tá uma parada que eu pronta. quero falar. Como, irmão? Aqui as pessoas às vezes não estão prontas aqui. Na Holoclass a pessoa É, passa por um caminho ali, né? olha só. O grande ponto que eu quero falar é, digamos assim, eu sou prova viva disso aqui. É, então eu não tenho nada e eu quero um Porsche. Então eu penso no Porsche, qual que é a minha reação emocional instantânea? Não tem como. É difícil estar longe. Natural que seja assim, tá? Quando tu começa a pensar nesse Porsche, todo o universo começa a conspirar para que tu comece a resolver tudo o que tu precisa para ter o Porsche. Então, mesmo que a pessoa pense no Porsche e ela diga assim: "Caralho, isso aqui não tem como se realizar", ela começa a se deparar com essas resistências. Ela começa a se deparar com tudo que limita ela. Então é como se eu vou explicar isso de outra forma. Você quer muito uma coisa e o universo vem e diz: "Ok, eu vou te dar", mas tu não tá preparado. Tu tem que se limpar muita coisa dentro de ti, tu tem que trabalhar a tua mente. Se E qual que é o tornar a meu caso? pessoa Eu que você precisa pra ter aquilo que você quer, né? olha, o meu caso é o seguinte, eu queria prosperidade, mas eu me sentia na escassez, né. Uhum. Então não foi tipo assim: "Ah, eu quero prosperidade", aí estalou o dedo, pronto, o Christian agora ganha 15 mil por mês. Não acontece essa parada, cara. Então eu me senti em escassez e eu comecei a pensar na prosperidade, tá. Se eu pensasse no Porsche ou num apartamento de luxo, ia ficar distante. Ia ter o Ia. sentimento de: não tá legal, não tô sentindo que é realizável esse desejo". Mas mesmo que tu sinta que não é, sempre para o universo, pra lei da atração, teu desejo é uma ordem. Sempre, não importa se tu acredita ou não, teu desejo é uma ordem, porque o universo começa a te trazer situações para te resolver toda a tua resistência contra a prosperidade. Por que que eu sou a prova viva? Eu desejava a prosperidade, né, mas eu sentia ela muito longe, muito longe. Aí eu comecei a quebrar celular, eu comecei a ter problema, eu comecei a eu fu o universo me levou para o fim do poço, só para eu entender todo o processo e começar o quê? A dar valor ao dinheiro, a dar valor às pequenas coisas, a agradecer essa gota de água que tá no final da minha garrafa aqui que não se enxerga. Eu comecei a dar valor a tudo, cara. E aí, eu comecei a me sentir próspero. Não, tipo assim, o dia que eu tiver o Porsche, vou me sentir próspero. Não, eu comecei a me sentir próspero com cada coisinha, irmão, com cada eu sinto isso vibra em mim. Eu agradeço essa internet aqui, cara. Eu agradeço poder conversar contigo. Eu me sinto próspero com essas coisas. Então olha só, tudo começou desejando um Porsche. Eu quero Porsche.
mas não tem como. E aí o universo foi mostrando, não tem como mesmo, porque tu pensa tal coisa, porque tu tá na vibração muito baixa. O universo começa a te trabalhar para você começar a chegar no Porsche. Então antes, muitas vezes, antes de você ter o teu desejo na tua frente, o universo vai te preparar para ele, né. E isso é muito real na lei da atração, cara, Uhum. muito real, tá. Isso acontece o tempo todo quando tu começa a sintonizar com o teu desejo. Isso faz Tu muito começa sentido. coisas começam a acontecer, cara, bizarras na tua vida pra te começar a se sentir Pô, daquela forma. O cara, universo tá te ensinando. é só pegar o exemplo ali, mano, eu dei o exemplo do trabalho, cara. Por exemplo, aquele cartão que o cara me entregou. Mano, se eu não tivesse olhado pra aquilo e ter e enxergado isso como uma possibilidade, não ia ter como, porque às vezes você quer ganhar mais. Você tá ali e quer ganhar mais. E aí o universo te manda uma oportunidade, de repente, pra você se mudar da sua cidade, pra você ganhar o dobro, só que você não vai porque você tem medo. Ou É, então, você quer, cara, resolver algum problema, algum conflito interno, sei lá, eu tô dando o exemplo da timidez porque eu acho que é bem claro de se entender. E aí você recebe uma oportunidade pra falar em público e você não vai. Então, como é que você quer aquilo se você também não está disposto a caminhar e fazer o que é preciso pra conquistar? Né? Ah, essa coisa do ser rico, do ter o dinheiro, de ter um carrão. Ah, não, mas é uma coisa que eu quero, eu gosto. Cara, todo mundo é uma moda. Mas quem será? Quem são as pessoas que estão realmente dispostas a fazer o que é preciso para se ter aquilo que se quer, mano? Isso é o turning olha, point. eu tenho um exemplo recente, tá, de uma aluna de Reiki, que ela tem o desejo é um desejo bom pra ela. Sabe aquele desejo que tu pensa e tu: "Mas que coisa boa se isso acontecer na minha vida?" Aquele desejo, assim, tipo um sonho mesmo. Aham. Ela tem o sonho dela se tornar uma baita terapeuta, que canaliza, que pinta os me a os mentores, a essência das pessoas, ela tem um desejo com isso, é o desejo dela. Uhum. Aí essa semana, iniciei ela no Reiki nível 3. Aí ela falou assim pra mim: "Cris, eu comecei a desejar tanto isso, sabe, a querer pintar e canalizar a essência das pessoas e ver, porque ela enxerga, né, que surgiu na minha frente um curso de como pintar em aquarela." Há semanas atrás ela falava assim: "Eu quero muito pintar, mas eu nem sei pintar. Como é que eu vou realizar um desejo se eu nem tenho recurso pra ele?" Essa era a resistência. Uhum. Aí ela continuou desejando, o universo falou assim: "Calma, eu vou te preparar, tá aqui ó, um curso de aquarela, faz o curso, aí tu vai se aproximar mais." Então assim, existe sim esse ponto que o universo vai trabalhando, cara, ele vai te preparando. E se não me engano, é o Hélio Couto que ele diz que tu começa a vibrar, e tu nessa vibração que tu emite, tá, o universo ele começa a te devolver aquela mesma vibração. Só que às vezes quando tu recebe a vibração, aquilo é tão forte que começa a mexer contigo. E aí ocorrem as catarses, tu começa a vibrar, tu começa a olhar a tua sombra. Não tem como tu chegar numa vibração altíssima sem lidar com a sombra, tu precisa clarear a tua sombra. Então assim, é fácil falar tipo assim: "Ah, eu quero o Porsche." Cara, pra tu se sentir próspero com o Porsche, tem muita coisa que tem que mudar dentro de você. Muita crença, Tem né, que mano? trabalhar resistências e tal. E é maravilhoso isso, cara, é pra isso que a gente tá É, aqui, é, sabe. é por- Essa é pra mim, na minha concepção, irmão, não sei a tua, se tu já parou pra pensar sobre isso. Na minha concepção, isso é evolução espiritual. Que doido. Tipo assim, na minha concepção, a gente tá aqui por conta da vibração. Uhum. Tipo assim, ó, no plano espiritual, o que eu penso eu crio na hora. Tipo, fiquei com raiva, bum, umbral. Fiquei feliz, bum, reino dos Budas. Aqui, tu tem um baita tempo. Tu pensa, sente: "Ah, não, é ruim isso aqui, eu não quero, quero outra coisa." Aqui tu é uma dimensão em que tu tem uma flexibilidade enorme, sabe. Leva um tempo, né? Imagina se você pensasse que um elefante caísse em cima da tua casa, daí ele acontecesse, você Então, ia que perder a loucura. Então, casa. tipo assim, é isso. Pra mim, a gente tá aqui pra isso. Então, olha, é muito massa. Quanto antes tu começar a acreditar no teu desejo, antes ele vai se realizar. É o que eu posso resumir da aula. Cara, sim, eu sinto que tem muito também em relação à mente, cara. Porque, por exemplo, nós somos seres extremamente. Cara, a gente tem crença de tudo, mano. Crença de dinheiro, crença de pode, crença de não pode, crença de dar, crença de não dar. Tudo, E tudo, aí, quando tudo. você, por exemplo, vai pra um estado mais espiritual, um Yogananda da vida, pede se o cara tinha as crenças dele em relação a se espiritualizar. Porque os valores dele, pô, talvez ele não quisesse um Porsche, mas ele queria, por exemplo, conseguir ir meditar no Himalaia, né? Ele e a busca dele pra conseguir ir pro Himalaia, lá pro Tibete e meditar, tá ligado? E fazer os rolês. Então chega um momento, cara, que você tem que vencer a sua mente pra você conquistar aquilo que você quer e fazer com que você consiga realmente se tornar a pessoa.
Não importa se a pessoa que tem o Porsche, olha só que doido, né? A pessoa pode ter um Porsche, tá ligado? Ela pode ser rica financeiramente pra poder ter um Porsche. E aí ela sente que o Porsche é o rolê dela, ela tem, é normal pra ela. Só que talvez ela não tenha esse mesmo merecimento com o amor. E ela pode ser uma pessoa que não se deixa ser amada, por exemplo. Então não é porque você tem sucesso numa área que você não vai ter sucesso na outra, É. mas isso é papo para outro podcast, né, irmão? Cara, pra finalizar, assim, minha fala, eu queria falar das coisas que a gente atrai inconscientemente, que é muito importante falar. A gente sempre atrai coisas inconscientes, sabe? Sempre. Agora até eu tinha um exemplo, mas me fugiu, cara, que droga. Mas a gente atrai muita coisa inconsciente, tipo aquela parada assim, ó, que tu deseja, por exemplo, tá? Tu deseja, uma coisa que tu acha muito legal, tu gosta, e na tua cabeça aquilo é muito massa. Só que tu não cria resistência com aquilo, porque justamente é legal, é uma coisa que tu gosta, mas tá ali no plano acessível. E aquela parada acontece sempre, cara. Tipo, tem pessoas, eu conheço pessoas que elas têm uma, tipo, na mente delas é sempre fácil achar uma vaga Uhum. pro carro. Sempre é fácil achar vaga pro carro. Elas não têm uma resistência com essa parada. Só que não é um foco dela. Ela não fica focando, vou achar uma vaga. Já tá na cabeça dela inconsciente. Ela sempre acha a vaga. E isso é muito legal de pensar, cara. Porque quer dizer que você consegue treinar a tua cabeça pra acreditar em certas coisas a ponto que fica automático. Consegue, mano. Sabe? É Consegue. muito doido isso, cara. Tu já pensou sobre isso? Aí tu começa a pensar por que que tem pessoas, aí eu vou falar do lado negativo da coisa, sabe? Que tem pessoas que usam essa parada pro mal, né? Tipo, Sim. pra se sobressair sobre as outras. Um psicopata, cara. O cara acha que ele consegue tudo. Ele consegue quem ele quiser, ele consegue. E ele consegue. Ele não tem uma resistência com essa parada, sabe? Ele sabe que ele é superior, ele é foda. Ele domina. Ele faz isso. Pô, e às vezes Então é impressionante. até no teu trampo, né, cara? Tipo assim, você é terapeuta, né? Se você não consegue acreditar fielmente que o cliente vem até você, que você tá podendo atender a pessoa, que você vai ajudar a pessoa, cara, não vai vir, tá ligado? Cara, tu falou uma coisa pra finalizar mesmo. Muito recentemente, eu tinha na minha mente que é assim, ó. Olha o meu programa, olha o jeito que eu lidava com o desejo. Eu quero ter clientes, pacientes. Aí, para ter o cliente e o paciente, eu preciso fazer inúmeras coisas antes. Aí, então, eu vou merecer o paciente. E era bem o que acontecia. Eu só vendia quando eu fazia stories muito bem elaborados, cara, sabe? Ou quando eu ficava sempre conversando muito tempo com a pessoa para convencer ela, sempre assim. Aí, cara, esse ano mudou muito a chave, eu cansei disso, aí que eu te mostro, né, o universo vai te mostrando o que tu tem que limpar pra coisa ficar cada vez mais fácil, ele Uhum. faz isso. Aí eu cansei da parada e comecei a pensar: "Cara, eu atendo pessoas, nunca faltou gente, as pessoas aparecem". De fato, quando eu comecei a pensar isso, as pessoas aparecem, elas aparecem, irmão. Seja porque eu postei uma foto e alguém se interessou, viu, pesquisou, seja porque eu fiz um stories bonitinho, de todas as formas, elas aparecem. Então, tipo assim, tudo na tua vida é consequência do teu pensamento, não tem como. Aí eu uso o paradoxo do Osho, né? Que ele fala assim: tudo é a mente. De fato é, né? Tudo é a mente. Tipo, as coisas estão sendo processadas na tua O mente. Do universo é jeito que tu pensa, mental. tudo é o Hermetismo. universo é mental, boa. Ele fala assim: tudo é a mente, mas também não se esqueça, nada é a mente. Ele quer dizer, tipo, tudo é a mente, mas não leva ela tão a sério, senão tu pira. Tu precisa usar a mente, mas soltar ela um pouco. Tipo, usa a mente, mas não fica só nela, senão tu vai pirar, cara. Solta um pouco o pensamento, relaxa, vai pro agora também. Então, cara, na aula da ilustração tem tudo isso, tá incrível. Vambora. Gente, muito obrigado, irmão, por tu ter dado todo esse tempo. Eu tô quase, Falou. é porque tá batendo sol aqui, eu tô quase Tá numa sumindo. dimensão Daqui a pouco eu de vou estar luz, falando mano. com nada aqui, tá ligado? Eu e a planta. Irmão, tamo junto, tá? Obrigado pelo teu tempo e obrigado também a todo mundo que assistiu o podcast até aqui. Deixa seu comentário aí, alguma coisa que tu queira complementar e tudo mais. E a gente se vê, né, então, no próximo episódio.